Fala pessoal, meu nome é Laura Diniz, eu sou advogada, CEO da Só Multas. Estamos aqui com mais um episódio do Blitz. Eu já estou com uma presença ilustre, um dos maiores influencers na área de trânsito aqui em Belo Horizonte. Vou deixar ele se apresentar, o currículo dele é extenso. Conta pra gente, quem é você e por que a gente está aqui hoje? Boa tarde, gente. Meu nome é Jackson, mais conhecido como Motoboy Elegante. A roupa já dá pra falar, né? Tá, não, porque... e hoje tá bonito, tá brilhando o Blazer. Tá brilhando hoje. É o seguinte, eu sou motoboy há mais de 7 anos. E no início eu comecei como entregador do iFood, só que, detalhe, não era elegante não. Não? Não, era motoboy mesmo, raiz. Não que eu não seja raiz, né? Porque as pessoas me veem e falavam Nutella. Só que tem uma história por trás disso. Eu resolvi mudar porque eu não me sentia bem atendido por restaurantes e clientes. E também no trânsito também eu comecei a observar do fato de se a gente estiver bem vestido, né, no olhar da sociedade, a gente é melhor tratado, melhor recebido. Aí teve um episódio que eu cheguei num edifício em Nova Lima, fazer uma entrega, eu bati a campainha. Aí tô esperando, aí o porteiro atendeu, só um minutinho que tá descendo. Aí nesse meio tempo chegou um rapaz com a maleta, todo de terno, cara boa pinta, arrumadão, cheiroso, rapaz. Aí eu peguei e falei assim que... Não, ele entrou. Ele bateu a campainha e entrou. Falei, deve ser morador, né? Ele voltou em questão de 2 minutos. Eu tô assim, uai, já ganhou o dinheiro, já voltou? Ele, na verdade, eu ia ganhar um dinheiro aqui mesmo. Porém, eu não moro aqui e é na outra torre, meu cliente da outra torre. Aí daí eu entendi, uai, será que abriu a porta? O porteiro abriu só porque tava bem vestido? Tava bem vestido. Aí daí foi... Eu já tive a ideia, eu já tava triste, né? Com a recepção, falei assim, será que se eu mudar vai abrir portas, o pessoal vai me atender bem? Mudou do água pro vinho, Laura. Eu vou te contar uma história sobre essa questão da vestimenta também, que eu também tenho um caso muito engraçado sobre isso, só que na minha área como advogada. Sim. Mas antes disso, vamos lá. Quero voltar um pouquinho. Você me disse que tem 7 anos que você trabalha como motorista nesses aplicativos. Sim. Por que você decidiu? Quantos anos você tinha? E por que você viu a profissão de ser motorista um lugar para você ter a sua renda? Vamos lá, eu trabalhava na distribuidora, tinha um amigo meu que trabalhava lá também. Ele falava assim, Jax, vai pra moto, dá pra você ganhar um dinheirinho legal. Eu trabalhei muitos anos com moto e tudo. Aí eu torci, não, comprei a moto agora, a moto novinha, eu comecei a andar com a moto. Aí eu sair de lá, fui trabalhar numa outra empresa. Aí nessa empresa eu pegava 4 horas da tarde e largava meia-noite. Aí eu tava muito tempo à toa em casa, sem fazer nada. Eu falei, vou pegar... Começar a rodar. De Uber. Foi iFood. Aí eu comecei a rodar, eu vi que tava dando dinheiro bacana. Aí você tava ganhando mais do que o meu dia trabalhado. Nessa outra empresa? Nessa outra empresa. Aí nesse meio tempo, eu falei assim, se eu tô ganhando mais meio horário, meio turno, e se eu trabalhar o dia todo? Aí teve um episódio que eu tive que fazer cirurgia no joelho, aí eu afastei da empresa, depois que eu voltei, saí da empresa e continuei na moto. Aí daí não parei mais, não. Desde então você tá aí? Desde então eu tô dirigindo pelas ruas de Belo Horizonte? Porque te dá eu consigo uma estabilidade bacana e fico livre, né? Pra resolver alguma coisa, não tem que dar satisfação na empresa e tudo mais. Não que a empresa seria ruim, mas ao meu ver, a minha opinião, me adaptei bastante no trânsito. Vou te contar a minha história sobre essa questão das roupas. Logo que eu me formei, eu fui estagiária há muitos anos no Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais. E logo que eu me formei, eu comecei a advogar. E por um dia qualquer que eu estava até resolvendo uma questão pessoal, acho que fui ao médico, eu estava com uma roupa simples, normal, calça jeans, tênis, uma camiseta. Só que eu estava próxima ao fórum aqui de Belo Horizonte. Falei, eu vou dar uma aproveitada e vou lá no fórum consultar um processo. Eu tinha que discutir uma questão lá. Falei, vou lá olhar para ver como é que tá isso. E aí fui do jeito que eu tava. E teve uma troca recente da legislação na época. E eu tava no balcão da secretaria. A secretaria é o lugar onde você pega os processos físicos, né? Porque a época era físico, não era digital. Eu tava lá consultando meu processo. E chegou uma pessoa que não era advogada pedindo informação. Eu orientei, falei, olha, era uma senhora, falei, a senhora precisa fazer isso e isso, tem que juntar esse documento, dei uma orientação jurídica para ela. Só que nesse momento que eu estava explicando, chegou o outro advogado, e aí ele estava de blazer, todo engravatado, todo bonitão. E aí ele falou assim, não precisa orientar
a senhora porque você é estagiária. Falou assim pra mim. Deixa que eu dou orientação completa para ela. Sim. A minha sorte ou não foi porque eu estava na secretaria, inclusive, onde eu fui estagiária por muitos anos. E aí a pessoa que estava do outro lado do balcão falou, não, ela é advogada tanto quanto você. E ela deu uma excelente orientação aí falou o nome da senhora que estava lá. E assim, eu gosto de falar que é um caso engraçado, mas de fato eu estava no fórum, lá exige uma vestimenta, por mais que eu não estava fazendo uma audiência, mas realmente eu não estava me vestindo como advogada. E toda vez que eu falo sobre isso com o pessoal que trabalha comigo, a gente fala muito sobre essa questão da imagem, né? Da gente estar bem vestido, não só pela profissão que a gente exerce, mas pela eu acho que o bem-estar, pra gente se sentir bem, pra gente se sentir bonito. Então eu falo isso com todo mundo da minha equipe lá. Mas foi um caso engraçado. E aí, eu queria te jogar e te fazer essa pergunta que você já adiantou. Você acha que mudou muito depois que você assumiu essa figura do motoboy elegante? Como é que foi a sua relação com os seus clientes primeiro? Antes de falar só dessa situação da pessoa que te olhou com outros olhos lá nesse caso desse condomínio, mas e o pessoal, na hora que você chega para levar uma entrega ou para buscar um passageiro, como é que é a tratativa com você? Mudou da água pro vinho. Na primeira semana, foi simplesmente R$150 só de gorjeta que eu ganhei. Fora que o pessoal perguntava minha história, eu falava assim, por que você está trabalhando de terno? Aí eu dava resumida, aí o cliente ia lá dentro, buscava uma gravata, meu marido não usa mais, usou para o casamento, pegou o terno. Esses são dos clientes. E estabelecimentos que frequentemente, né? Claro que eles generalizam, né? Que tem motoboy. Qualquer profissão tem gente... Tem gente ruim, bem vestida e mal vestida. Então tem gente que tem uma atitude deselegantes aí. Aí eu chegava no restaurante antes, nem um bom dia direito tinha. Aí hoje, não que eu coleto, hoje em dia eu coleto, né? Mas quando eu passei pro aplicativo, antes de passar pro aplicativo, eu coletava, eu chegava, aí eu falava o número do pedido. Só que antes de eu falar o número do pedido, aí vinha um atendente, o que o senhor deseja? Olha. O que o senhor? Antes não tinha senhor, não tinha nada. Era bom dia, boa tarde. Não, eu sou motoboy, sério, aí já chamava todo mundo, olha esse motoboy aqui, gente. Aí dava água, às vezes dava lanche, sabe? Assim, eu fiquei super feliz e triste ao mesmo tempo, né? Feliz porque mudou muito e triste que eu sabia que era só pela roupa. Só pela roupa. E os passageiros hoje, eu faço muita coisa de particular devido às minhas vestes, principalmente para as mulheres. Porque hoje em dia tá uma violência danada, né? Com certeza. Aí as mulheres pegam meu número e falam assim, olha, você passa muita credibilidade. Tem vezes que eu tenho que ir em um lugar longe à noite, né? Você não consegue passar o número. Hoje eu não consigo atender todo mundo, né? Que te procura. Que procura. Mas geralmente só um público feminino devido a essa credibilidade, essa confiança que eu passo. E eu acho que é um conjunto, né? Uma soma de fatores. Acho que desde o momento que você chegou até a sua multas, você é sempre muito educado. Eu acho que a roupa claro, é um personagem que você acabou construindo, eu quero te perguntar sobre isso também, mas é realmente muito mais, é a sua educação, a sua seriedade, tratar a sua profissão, eu acho que já começa por aí, por mais que eu veja que você tem vários conteúdos cômicos, né, lá no seu Instagram, mas você sempre trata com muita seriedade aquilo que você faz, então eu acho que isso é fruto desse conjunto de coisas. E quando você traz essa visão sobre as mulheres, realmente, a gente tem cada vez mais medo de andar sozinha. Hoje mesmo eu fiquei na dúvida se eu vinha de carro, se eu vinha de Uber, e aí é de dia, mas a gente passa ainda que rapidamente passa na nossa cabeça, ou vou mandar alguma coisa, vira e mexe, tô entregando alguma coisa para minha mãe que minha mãe esquece, e a gente fica com medo de colocar que seja algo simples na mão de uma pessoa que a gente não tem confiança. Então acho que você construiu isso, né, com todo mundo. Sim, construí, e essa relação, e esse assunto que nós puxou aqui da violência, né, do trânsito, porque envolve o trânsito e a violência com as mulheres hoje em dia, porque a maioria é com Uber, né? Sim. E tá no trânsito. Passa pelo Uber, entra no Uber, sai do Uber, mas tem Uber na história. Tem Uber na história. Esse assunto tá tão em alta, tem um amigo meu que sempre comenta, sabe? E eu falo com as pessoas que não importa se a pessoa está mal vestida ou bem vestida. Sim. O que importa é o coração dela, sabe? Sim. Você falou que é um conjunto ao todo. Mas eu também não confio, não. A gente tem que... Ainda mais que a gente, né, mineiro, né? A gente confia desconfiado. Desconfiado, com o pé atrás.
Mas me conta uma coisa também. Por que você decidiu ir para a rede social? Qual foi seu start, assim? Quando que você começou? Na verdade, 2012, 2013, tinha a época de Facebook, né? Famosinho Facebook, aparelho colorido e tudo. Só que eu nunca tive condições de ter um telefone bacana para gravar. Aí eu gravava um dos outros, alguns stories. Aí quando eu postava, todo mundo ria. Não, por que você não grava e tudo mais? Aí eu só ficava com aquilo na cabeça. Só ideia. Só foto que eu postava frases no Facebook. Aí, quando eu virei a chave para motoboy elegante, aí o pessoal falou, por que você não grava conteúdo? Principalmente quando eu fui no shopping coletar, vi uns motos, por que você não grava? Aí todo mundo tava me gravando e perguntando se eu não gravo. Aí eu disse, se todo mundo me grava, por que eu não gravo pra todo mundo ver? Não é? Aí daí eu comecei, só que sempre eu fui assim, desinibido, gravava os stories, conversando, postava caixinha de pergunta, mas nada a levar a sério. Sim. Hoje eu levo muito a sério. Eu vejo, seus conteúdos são super viralizados. E como é que o passageiro lida com isso quando você vai filmar? Você pergunta antes, como é que é? Eu filmo tudo, aí depois que eu filmei... Você pergunta? Eu pergunto, se não deixar, fazer o quê? Não posta. Não posta. Mas tem gente que não deixa? Tem gente que não deixa. Mesmo? Tem casos que a pessoa tá fazendo algo escondido, aí não deixa mesmo, não. Tá, isso aí não posta não, por causa da proteção de dados, viu? Não posto não, porque vai dar ruim, né, pra pessoa e pra mim também. Com certeza. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre direito de trânsito. Na minha apresentação eu falei que eu sou advogada, eu atuo na área há mais de 10 anos com direito de trânsito. Queria te contar uma coisa que eu não sei se você sabe. O nosso Código de Trânsito brasileiro, ele é considerado um dos códigos de trânsito mais rigorosos do mundo. Você sabia dessa informação? Não. A gente é bravo mesmo na hora de fiscalizar o trânsito? Não sabia, não. Mas tinha essa percepção que aqui o pessoal multa mesmo? Aqui, não, a percepção é que multa mesmo. Agora que é o mais grave. O mais grave. É o mais rigoroso. A gente tem normas muito criteriosas de circulação. A questão das penalidades, a gente tem penalidades muito graves. Não só, o pessoal quando pensa em multa, penalidade, pensa na infração de embriaguez. Sim. Mas não é só a embriaguez. A gente tem multas altíssimas para as infrações mais cotidianas, por exemplo, o excesso de velocidade. Aqui é realmente muito rigorosa a legislação. Porque a gente compara, né? Tem um amigo meu que está na Irlanda, ele fala assim que lá fiscaliza mesmo e dá ruim. Mas aqui também fiscaliza. Mas por que lá dá certo e aqui não? Qual que é a sua opinião sobre isso? O que você acha? Eu acho que engloba tudo, né? Principalmente Beleza, eu tomei a multa, só que sempre tem um jeitinho brasileiro. De resolver? Eu não sei como é que funciona, porque não dá certo. Porque, assim, multa, né? Principalmente que eu vejo a revolta dos motoboys também. E caminhão, que usa caminhão para trabalhar. Sim. Multa, só que nunca muda. Eu não sei por que nunca muda. Ano passado, a gente teve 75 milhões de infrações praticadas, cometidas em 2025. Isso gerou milhões para os cofres públicos, mas imagina. 75 milhões é um número bem expressivo. Só de multas, né? Vamos colocar a multa mais baixa de valor. 130,16. 116 vezes 75 milhões. Não é? A infração média, que é a mais comum, né? A infração de velocidade, que é a mais cometida. Tem a infração leve, que é um pouquinho mais barata, mas será é a mais comum. Será que se eu fazer a conta rapidinho que tá certo? 70... Nossa, coloca muito dinheiro. Você pode fazer um dado exato. 61 milhões de infrações de velocidade foram cometidas no ano de 2025. R$ 130,16. R$130. Quanto que não dá? 7.939.760. É muito dinheiro. Muito dinheiro. E você acabou de me falar que acha que isso não resolve, que as pessoas continuam cometendo infrações de trânsito. A gente tem uma taxa de acidentes, inclusive de mortes relacionadas a acidentes de trânsito altíssimas aqui no Brasil. E mesmo assim, com essas penalidades, tentando fazer o motorista sentir na dor, as infrações continuam acontecendo, as mortes continuam acontecendo. Qual que é a sua percepção para o recém-habilitado? Você acha que ele aprende direitinho as regras de circulação, de direção, quando ele sai da autoescola? Principalmente de moto. Porque moto em Minas, você é outro estado, né? Moto em Minas, você só anda de primeira. Sim. Só anda de primeira, olha para o lado e para o outro. Todos os estados. Só anda de primeira, olha para o lado e para o outro. Aonde que uma pessoa vai aprender a andar de moto andando só de primeira? Não sabe passar marcha. Na cabeça de todo
a recém-habilitada, que todas é para baixo, que ele começou, ele tem que pesquisar no chat GPT, que hoje é moda, né? Joga no chat GPT como que eu vou pilotar. A pessoa sai de lá não sabendo nada. Eu mesmo, eu que sou curioso, ando de moto desde novo, eu já sabia, mas eu não ensina nada, porque eu tirei em 2019, era surreal. Eu tava passando de marcha sem eles ver na hora do exame. Não, do exame não, das aulinhas. No exame eu coloquei segunda, só que ninguém viu que tava chovendo. Porque se eu colocar segunda, não sei se eu era eliminado ou se eu perdia 3 pontos, um negócio assim. Então não faz sentido você andar só de primeira. E o recém-habilitado e outra, você faz a aula teórica que ninguém mais lembra de... É isso que eu ia te perguntar. Então, a prática você já tem essa sensação que era... Imagina na prática e na teoria. Teórica? Na teórica piorou. Eu também, Jackson, tenho essa percepção, sabe? Assim, por mais que agora mudou, o número de aulas é bem menor. Inclusive, se você não tirou habilitação, o momento é agora. Tá simples, tá fácil o procedimento. Mas isso não exclui a nossa responsabilidade enquanto alguém que toma a decisão de se tornar um motorista. Então, carece da gente realmente estudar, fazer as aulas teóricas, que agora facilitou, a gente consegue fazer online. As aulas práticas, eu acho que é uma decisão que você tem que avaliar quantas aulas você precisa para se tornar seguro, para se tornar um motorista. Mas diminuindo ou aumentando, eu acho que didaticamente não está funcionando. As pessoas não sabem os critérios, não sabem a regra, a gente está num cruzamento. Quem vai primeiro? Rotatório. Rotatório, ninguém sabe mesmo. E a pessoa tem que entender que um veículo é uma arma, sabe? Sim. É uma arma, então não é só entrar dentro do veículo ao você dirigir. Tem todo o contexto, né? Igual eu falo que para as pessoas aprenderem a educação no trânsito, a dirigir, tem que começar a ser aplicado nas escolas. Sim, sabe? É verdade. Levar um instrutor, levar alguém que entende do trânsito nas escolas, já começar ali, porque hoje em dia a internet está aí todo mundo tem carro, tem moto, aí o jovem faz 18 anos, ele quer conquistar as coisas dele, só que ele quer dirigir igual os vídeos viralizados na internet, que é infração de trânsito, sem retrovisor, que é equipamento obrigatório, e vira baderna. Então, o que viraliza entra na mente do jovem. Com certeza. Infelizmente, nem tudo que é bom viraliza, né? Pelo contrário. E realmente tem alguns projetos, tanto aqui no governo de Minas, até a nível federal, dessa educação no trânsito. Acontece, mas eu acho que no nível muito menor do que a gente precisa, né? 7 bilhões dá para investir aí uns 10 milhões em educação no trânsito, não é possível. Eu até acho que assim, o fato da gente ter tantas infrações aplicadas não é culpa só de quem está dirigindo. Hoje a gente tem rodovias mal sinalizadas, um monte de radar que não funciona. A gente vai falar um pouquinho da avaliação do agente de trânsito, que é meio subjetivo. O que é grau, afinal de contas? Tá escrito direitinho o que é? A gente vai falar sobre a infração de manobra perigosa. Então, tem algumas infrações que de fato são irregulares, não deveriam ter acontecido. Sim. É por isso que a Só Multas existe. Eu gosto de falar que a Só Multas existe porque tem infrações que foram aplicadas de maneira errada e os condutores têm o direito de se defender. Agora, aquelas que realmente está certo, ele cometeu infração, ele soprou o bafômetro, enfim, aí é o que a gente estava conversando no início, que a legislação tem que ser brava, rigorosa para punir aquele realmente que cometeu a infração. Mas ainda falando sobre essa falta de consciência das pessoas, a gente teve uma alteração que eu falo que é recente, mas a gente já está em 2026, não é tão recente mais. Em 2020 mudou os limites de pontos. Antigamente você poderia chegar em 20. Na verdade 19, né? Se você chegasse em 20, extrapolado. Aí agora é 40, 30 ou 20. E depende de quantas infrações gravíssimas que você tem. O que você acha? Você acha que as pessoas sabem disso? Não, sabem o 40 pontos. Agora 30 e 20 eu não sabia desses. Nem você sabia? Esses 3, não, do 40 pontos eu sabia. Agora você citou 30 e 20. O que significa? O limite de 40 pontos só é aplicado para quem exerce atividade remunerada, que é o EAR, você tem EAR na sua habilitação. Então, o seu limite é 40. Para as outras pessoas normais, como eu, Titi, que está aqui assistindo a gente, o limite é 40 se você não tiver nenhuma infração gravíssima, que é a infração de 7 pontos.
Se você tiver outras infrações, que é a leve de 3 pontos, média 4 pontos, ou agravo de 5 pontos, aí o seu limite fica em 40. Quando você atingir 40 pontos, vai instaurar um processo por excesso de pontos para você, para te suspender. Agora, se você comete uma infração gravíssima, o seu limite de 30 passa, o seu limite de 40 passa para 30. Sim. Se você tem 2 infrações gravíssimas, o seu limite sai de 30 para 20 pontos. Eu não sabia dessa, não. Ou seja, para quem está escutando, se você exerce atividade remunerada, se você também é motoboy, o seu limite é 40, mas tem que ter EAR lá na habilitação, tem que pagar a taxa, fazer o exame e tudo mais. Sim. Sem EAR, o limite vai variar de 40, 30 ou 20, a depender de quantas infrações gravíssimas você tem. Não, e o motoboy que roda aí o dia todo, tomar 2 multas graves, por radar é fácil, tá? Pois é. Porque é 60, acho que você passar 75 já é grave. Tem 3 tipos de infrações de velocidade para o motoboy e para todos os motoristas. Sim. Quando você excede até 20%, que é uma infração média de 4 pontos. Quando você excede de 20% até 50% a mais da velocidade da via, que é uma infração grave de 5 pontos. E tem quando você excede acima de 50% da velocidade da via, ou seja, tem lá a velocidade 80, você passou 50% a mais 40%, mais 40 quilômetros além dos 80, que é o permitido na via. Aí a infração é gravíssima, 7 pontos. Não, é muito fácil, igual eu tava no grupo aqui antes de você chegar, aí o rapaz mandou uma mensagem aqui, quem aí assumiria o ponto na carteira. Pois é, e tem dessa também? Essa situação de você pegar uma infração, né, e transferir para outra pessoa, isso é crime. É crime? É crime. Sério? Não pode aqui, fazer isso, ó. Olha lá. Ó, R$500. Quer pagar? Alguém para assumir uma multa. Paga R$500. Ele vai pagar R$500 para a pessoa assumir. Primeiro que isso é crime. Quem está escutando não pode fazer isso. E segundo, que se ele está querendo pagar R$500, possivelmente é uma infração autossuspensiva, que é o que a gente vai conversar agora. Então, primeira coisa, excesso de pontos. Você pode perder a sua habilitação quando você atinge um desses 3 limites aí. Se você atingir o limite de pontos, vai instaurar um processo de suspensão para te suspender por 12 meses. Nossa. Imagina só ficar 12 meses sem dirigir por conta de excesso de pontos. Ainda mais que se a pessoa tiver família. Mesmo se não tiver família, né? Não tem como, porque usa a habilitação, né, para seu ganha-pão, ganhar dinheiro. Então, você tem que... Por isso que eu falo que tem que dirigir ou pilotar o mais calma possível. Porque moto, né? Quanto você mais fizer, mais entregar, mais corrida fizer, mais você ganha. Mas e lá na frente? A gente precisa ficar 12 meses sem dirigir. E outra, tem que tirar a carteira novamente? Como é que é? Quando você fica suspenso, é um período, né? A suspensão tá lá, tem um impedimento na sua habilitação, você tem que cumprir esse período de suspensão e depois você pode voltar. Sim. Só que o problema é que na prática, principalmente os motoboys, não fazem isso. Então eles ficam com a CNH suspensa, tenta lá desviar da blitz, não parar numa blitz e passar pelo período de suspensão sem ser abordado, sem ser pego. É muito difícil, ainda mais moto toda hora você é abordado. Para, ainda mais se não tiver de terno elegante. Se você tiver de terno, é raro você ser abordado. Mas não recomendo você rodar com habilitação ou sem habilitação. Ainda mais se for suspensa, né? Pois por 12 meses. E se pegar rodando? E isso que eu ia te falar. Se você está suspenso e é abordado numa blitz, ou, por exemplo, aconteceu um acidente, viatura chegou, identificar, porque agora eles pegam o número da sua habilitação e já identifica que está suspensa. Tem lá um impedimento, porque hoje é tudo digital. Você comete a infração de dirigir com a CNH suspensa. E essa infração gera cassação. Você vai perder a sua habilitação. Perdeu esse registro. Ele acabou, ele não existe mais. E você não pode tirar outra. Só depois de 2 anos. Nossa! Então, sua CNH é cassada e você só pode voltar a fazer autoescola e tem que fazer tudo de novo. O processo todo. Pagar todas as taxas, fazer a legislação outra vez. Ficar na aulinha lá. E só depois de 2 anos. Então, 12 meses, aí nesses 12 meses tá suspensa. Mas aí tem como recorrer se estiver suspensa? Tem. A sua multas, inclusive, existe para isso. Inclusive, é bom a gente falar sobre isso, por quê?
A gente está aqui falando, nossa, foram 75 milhões de infrações praticadas em 2025, mas muitas dessas infrações não chegaram devidamente na casa dos motoristas, dos motoboys, dos condutores. A gente tem uma falha muito grande no nosso sistema de notificação de trânsito hoje, que realmente a informação não chega no tempo hábil que deveria. O aplicativo CNH do Brasil, inclusive os seguidores aí do Jackson, não deixa de baixar esse aplicativo, porque realmente é um aplicativo que te ajuda a minimamente ter ciência da sua situação enquanto condutor. É um aplicativo que é bom, mas ainda tem que melhorar demais. As infrações chegam atrasadas, não faz muita comunicação com o que está na habilitação e o que está no veículo. Mas é um começo. O certo é você realmente consultar o seu registro de habilitação e do seu veículo regularmente no site onde ele está registrado. Então, se a sua moto, você comprou ela aqui em Minas Gerais, olha no site do Detran de Minas. E tomar cuidado com os sites falsos aí, viu? Tem um monte de gente pagando IPVA aí com amigo meu link pagou, falso, né? 300 e poucos reais. Pois tá vendo? Se seguisse a sua multa, a gente tá lá falando disso todo dia. Mas, voltando nesse problema das notificações, as pessoas não sabem que elas estão suspensas, elas não sabem que tem um impedimento na habilitação, porque nunca chegou a cartinha na casa dela. Às vezes chega só a primeira, que é a notificação de autuação lá, que tem o campozinho para poder fazer a identificação de outra pessoa, mas não chega mais nada. Ou chega fora do prazo, a pessoa larga para lá e ela não sabe que ela tá suspensa e aí acontece alguma coisa, ela para na blitz e vira todo esse embrolho aí que a gente conversou de cassação, de suspensão. Sim. E esse fato de não chegar certo as notificações na sua casa, isso é uma irregularidade, que se a gente apresentar defesa alegando isso, a gente pode ganhar o seu recurso. Porque a gente tem deveres a cumprir, mas o Estado também tem, o policial também tem que seguir uma série de normas, os radares têm uma série de requisitos que normalmente está vencido, o radar não tem aferição do Inmetro, tem mais de um ano que ele nem está lá multando todo mundo. Recentemente a gente pegou caso de motoboy com multa de cinto. Ah, de cinto? De cinto. Meu Deus. Às vezes o radar pega mais de uma moto numa mesma imagem e tem que ter individualizado a sua placa, o seu veículo certinho. Então não pode ter um monte de carro ali na foto. Isso tudo são situações que você não deveria receber a multa e acaba recebendo. Você sabe disso? Não. E outra, eu vi um vídeo, não sei se é verdade, em questão de radar, se passar 2 veículos acima da velocidade, quem que toma a multa? Então, passou junto. Tem equipamentos mais modernos hoje que conseguem identificar os 2 veículos, mas tem que chegar para você de forma individualizada. Então, o radar ele tem que ser capaz de capturar individualmente o veículo infrator. Então tem que gerar 2 imagens em separado, dando close na placa que cometeu a infração. E mesmo assim a gente consegue abrir brecha para a gente discutir. Porque, igual você falou, que fica muito tempo sem aferir, né? Sem dar manutenção. Fica muito tempo sem aferir. Não, as ruas já tá... A estrada já é uma buracaera danada, né? Sim. Já não dá manutenção. Imagina em radar, que põe lá e esquece. Não pode ter radar atrás de árvore, não pode ter radar atrás, depois de uma curva, logo em seguida de uma curva, não pode ter um radar. Na Via Expressa ali mesmo, na Via Expressa. BH Contagem? Vindo pra cá. Tem 2 lá, que eu sei onde que eles ficam. Mas tá eu escondido. Só não tomei porque eu sei onde que eles ficam, porque quando eu passei a árvore já tava lá. É muito comum, principalmente nessas rodovias, o mato vai crescendo, né? Principalmente depois de chuva, a época de chuva, e o radar está completamente inviabilizado, né? Não dá para a gente conseguir nem ver ele nem de longe nem de perto. Não pode, é irregular essa infração. Mudou agora recentemente essa necessidade de avisar que tem um radar. Fiscalização por radar, isso não precisa acontecer mais. Aquelas placas podem ser retiradas. A única coisa que tem que acontecer é ter uma placa te informando a velocidade da via. Você não é obrigado a adivinhar qual que é a velocidade da via. Então tem que ter sinalização em relação a isso. Mas não precisa te avisar, olha, tem um radar a tantos metros. Isso não precisa, não é obrigatório. Mas o radar obrigatoriamente tem que estar visível num campo 360. Você precisa enxergá-lo em qualquer lugar. Então eles tinham que ou mudar, porque cortar a árvore não acha certo. Tinha que mudar onde está o radar. Ele não poderia ter sido porque colocado as placas, com certeza, lá. As placas com certeza vão tirar. Sim. Porque eles querem arrecadar. Eu acho isso, assim, uma barbaridade, porque tá certo, tem que ter fiscalização no trânsito, né? Porque o trânsito ultimamente é muito violento, dos anos para cá.
Mas sinalizar certo, arrumar as vias. O que adianta aí? Arrecadou 7 bilhões, quase 8 bilhões, e desses 8 bilhões que arrecadou, e cadê o dinheiro para investir? Nas rodovias, e até dar um curso, um treinamento, sei lá, para os agentes de trânsito, porque tem muita gente de trânsito, que eu vejo alguns vídeos, que não tem o conhecimento, que o condutor rebate o que ele está falando, e aí ele fica nervoso e acaba dando várias outras multas que não estão no veículo, só porque o cara debateu com ele, sabe? Eu acho que desses 8 bilhões aí, pelo menos 1 bilhão, né, que o Brasil é muito grande, ou então até mais, porque tá arrecadando ali para voltar, não está arrecadando para ir para outras áreas. Então, se você arrecadou um dinheiro que veio do trânsito, tem que voltar aquele dinheiro que é arrecadado para não acontecer isso mais. Com certeza. E você falando sobre essa questão da abordagem do agente, acho que é bom a gente falar de outra situação que pode suspender o direito de dirigir dos motoristas. A gente conversou sobre excesso de pontos. A gente sempre precisa lembrar que tem duas possibilidades de você perder o seu direito de dirigir por suspensão, ou seja, ficar um período sem dirigir. Primeiro é o excesso de pontos, que a gente acabou de contar para todo mundo, e o segundo são as infrações autossuspensivas. Você sabia disso antes de conhecer a sua multa? O que era uma infração autossuspensiva? Não sabia. Não? Só aquela do 80%, né? 50%. É 50%? Isso, é 50% acima da velocidade da via. Só sabia, o resto... Na autoescola eu nem lembro mais. Manobra perigosa, quando você passa de bloqueio policial, deixa eu ver o que é, lei seca, que eu acho que todo mundo conhece, a recusa. Tem uma série de infrações. Dirigir sem capacete é uma infração autosuspensiva. Sabia? Até aqui o capacete tem que estar completo. Sabia? Eu vejo direto aí só metade do capacete, então ali, se for flagrado... Infração autossuspensiva. E o que é uma infração autossuspensiva? Aquela explicação que eu fiz sobre excesso de pontos, o condutor ele vai acumulando pontos, ele comete 1, 2, 3, 4, 5, 6 infrações. Essa soma de pontos gera um processo por excesso de pontos, que a gente chama aqui em Minas Gerais de PAP. Tem estado que fala PAP. Aí varia a nomenclatura de estado para estado, mas basicamente é processo administrativo por pontuação. Agora, no caso da infração autossuspensiva, não tem esse procedimento de acumular pontos e depois gerar um processo. Aquela infração sozinha, então, exemplo, você cometeu a infração de manobra perigosa, que é o que a gente vai conversar agora. Você já pode receber a notificação, a primeira notificação, a segunda e está suspenso. Não tem um acúmulo de pontos, você não precisa ter um tantão de pontos na habilitação e nem vai gerar um processo para você se defender depois. Aquela infração, ela pode te multar, te dar um valor de uma multa considerável, no caso da manobra perigosa, quase R$1.000, e ainda te suspender por 8 meses. 8 meses? E não tem como fazer nada desses 8 meses? Tem como. Não, dirigir não. Sim. Não pode, é 8 meses suspenso, é igual o excesso de pontos. 8 meses? 8 meses? Não tem como... 8 meses. 8 meses. Ir lá e foi só mais um mês. Tem como você se defender desse processo para que você não tenha essa punição de suspensão. Sim. E aquela explicação, se você for abordado suspenso, vai gerar uma cassação, é a mesma. Se você está suspenso, independente se é por excesso de pontos ou se é por uma infração autossuspensiva, não importa. Foi abordado dirigindo, é cassação. Nossa. Eu antes de vir para cá, eu tava lendo, né? Algumas coisas que eu não... de trânsito. Aí eu vi lá aquele artigo 175. É da manobra perigosa. Manobra perigosa? Eu vi que aceleração brusca. Isso. Derrapagem. Isso frenada. Aí é autossuspensivo? Isso é o que a gente vai conversar agora. A gente vê aí, você estava falando sobre os conteúdos que viralizam, principalmente para essa turminha mais nova que está recém-habilitado. Tem a galera do grau, tem outros termos. Dos drift aí, dos carros. Exato. Isso é considerado manobra perigosa. Então, toda vez que tem a intenção, que teoricamente o motorista, o condutor, ele tem a intenção de fazer uma manobra para aparecer, isso é considerado manobra perigosa. Só que é muito tênue, né? Assim, o que é claro, quando a gente vê um motoqueiro, né, empinando a moto, coloca o braço para frente, aquela coisa toda, dá para ver realmente que ele está se exibindo. Sim. Mas a gente tem vários casos nas sua multas sabe quando você
vou dar um exemplo de carro porque eu não sou motoboy, motogirl. Que você tá subindo um morro e aí acaba frenando um pouquinho o pneu e aí Sim. dá um barulho. Isso já foi autuado por vários agentes de trânsito como manobra perigosa. É porque às vezes o carro não tá com força, aí tem que soltar a embreagem de uma vez e ele acaba cantando pneu. E aí o agente de trânsito vai lá e te multa mentira. E pode te dar uma suspensão de 8 meses. E fazendo certo, né? E fazendo certo. Mas isso, igual eu falei, tinha que investir mais nos agentes. Nos agentes, entendeu? Para não dar esse tipo de multa. Né? Porque, por exemplo, dentro de casa ela fala assim, o cara tá cantando pneu. Mas se você estiver vendo, não é aquilo que está acontecendo. Sim, sim. Então tem que investir porque multas também em placas elegível. Um amigo meu tomou, não estava elegível a placa dele. Porque o bolsão dele estava amarrado na moto, só que soltou a alça. A alça ficou pendurada. Aí, só que não estava tampando a placa, estava pendurada, aí quando batia o vento ela fazia assim. Entendi. Aí ele foi autuado por placa ilegível. Só que não era isso que estava acontecendo. Toda vez que a autuação depende de uma análise muito subjetiva do agente, porque você vai concordar comigo que quando a gente está falando de uma infração de velocidade, tem lá o radar, Sim. a questão da embriaguez. Hoje a gente tem o bafômetro, mas a gente ainda sabe que o agente, se ele não tiver o bafômetro, ele ainda assim consegue te avaliar. Sem equipamento nenhum, ele vai ter que fazer uma série de descrições no auto de infração. Mas essas situações são mais analíticas, né? A gente consegue usar um equipamento para constatar a infração. Agora, essa de manobra perigosa, essa da questão da placa ilegível, que foi um agente que autuou, tudo depende da análise dele, que é Sim, muito subjetivo. Muito, tem que chamar o VAR, igual futebol. Estão dando uns pênaltis aí ultimamente que não... é o critério do árbitro, só que o outro árbitro é igual a gente, né? Esse agente não daria essa multa. O outro agente já daria essa multa. É um padrão, é para todos, entendeu? Então, tem esse padrão, sabe? Existe um manual que chama Manual Brasileiro de Fiscalização. Ele tem todas as regrinhas, eu vou deixar até na descrição do vídeo, para quem tiver a curiosidade. Tem uma ficha para cada infração de trânsito, falando o que o agente pode ou não pode fazer. Então tem lá, quando ele pode autuar, quando tiver essa ação. Quando você não pode autuar. É um documento feito para os agentes de trânsito, não é nem para gente. Claro que a gente aqui das Falmultas, a gente usa ele debaixo do braço, porque Sim. na hora de recorrer a gente fala, você deveria ter feito isso, não fez. E quando a gente fala da manobra perigosa, tem lá essa questão da intencionalidade, que o condutor ele tem a intenção de demonstrar uma manobra perigosa. Mas como é que a gente caracteriza a intenção? É difícil, né? É muito difícil. Igual comparando a arbitragem. Aquele contato é suficiente para ele cair ou não? Verdade. Aquela intenção dele acelerar a moto é uma intenção de manobra perigosa ou não? É muito subjetivo e o agente ele tem a obrigação de escrever a manobra que ele viu no auto de infração. E o que acontece muito é que na pressa o agente não escreve. Então ele não faz a descrição da infração. Então nessa situação que eu até lembrei disso, porque isso aconteceu comigo uma vez, eu subi no morro, né, tava fazendo uma curva e aí acabei derrapando o pneu, pensei, se tivesse um agente de trânsito aqui, capaz que eu seria multado. Mas ele teria que descrever a conduta, que eu tava fazendo uma curva, que aconteceu isso, que o pneu fez assim e tal. E o agente, normalmente, ele não descreve, ele vai lá, marca um X no código da infração e anota a placa. Anota a placa e o X, e mais nada. E isso tá errado, o manual de trânsito fala que nesses casos de infrações subjetivas, ele tem que descrever, tem que escrever à mão a conduta. Então eu acredito nesses 75 milhões de multas aí, mais da metade tá errado. Tá errado, eu acredito. Pois é. Então as Falmultas utilizam esses argumentos, então a gente usa da legislação para defender os nossos clientes. Mas voltando a falar do grau desse pessoal aí que faz essas competições eventualmente, enfim, esses rachas e tudo mais. Você acha que seus colegas motoboys sabem que essa infração suspende por 8 meses? Eu acredito que não, porque senão eles não faziam, né? Mas acredito que sabem no valor da multa, que é bem salgada. Isso, essa é 880, se eu não tô enganada. Aí mais os pontos. Mais 7 pontos. Suspender, eu creio que não, senão não estaria fazendo, porque prejudica muito. Ainda mais a pessoa que usa a moto para trabalho, né? E se parar na próxima BITS, que você falou, já está suspensiva, é mais 2 anos. Vai gerar cassação. Vai gerar cassação, já fica 2 anos, depois de 2 anos tem que fazer de novo. Então, isso
ele vai ficar muito prejudicado, muito mesmo. Eu acho que se ele soubesse, ele não faria em via pública. Tem alguns eventos fechados. Isso é outra coisa. Isso não caracteriza manobra perigosa. Porque estão em eventos fechados, mas em via pública. E tem muitos amigos meus, olha, gente, vocês param de dar grau em via pública, dar grau em evento, porque se pegar você, é 8 meses, tá? É de suspensão, né? Suspensão, 8 meses de suspensão. Suspende por 8 meses e a multa é gravíssima. Gravíssima, 7 pontos. 7 pontos. Aí, vou dar a fuga. Aí que piorou. Aí vira. Aí dá a fuga e pega. Aí é outra infração ainda. Quando você foge da polícia, é outra infração que também gera suspensão e aí pode acumular. E perigoso ser preso também. Pode ser preso também. E nessa fuga vai dar multa de outras coisas também. Excesso de velocidade. E é importante a gente lembrar que as infrações autossuspensivas são cumulativas. Então, por exemplo, se você comete essa de manobra perigosa, né, depois transpor o bloqueio policial, o policial parou e você foi embora. Seguiu a vida. É a segunda infração autossuspensiva. E aí passei no radar 1.000 por hora. Mais de 50%. Outra infração autossuspensiva. Então, 8. Nossa, 24 já, ué? 1 ano sem dirigir. 2 anos sem dirigir. 2 anos. Elas são cumulativas, penalidades de suspensão. Então, gente, para que vocês brincarem. É bom, vocês acham que é bom, que eu vou falar a verdade. Em 2019, eu fui tentar fazer isso aí, caí, machuquei e estraguei a moto. Falei, nunca mais. Minha moto estragou, mexeu no meu coração. Não façam isso. Não faz. Você quer dar um grauzinho, corre de via pública, vai em eventos fechados. E o evento tem que ser autorizado. Porque se você faz um evento que não é autorizado, também é infração de trânsito e outras irregularidades aí. Então tem que ser um evento onde tem autorização para ele poder participar. Eu falo assim que a gente tem um livre-arbítrio, né? Só que tem que tomar muito cuidado com esse livre-arbítrio, porque lá na frente você vai colher as coisas que você está plantando hoje. Perder essa habilitação, perder a moto e ir preso. Você vai viver de quê? Hoje, se você perde seu direito de dirigir, por mais que você tá aí na sua carreira de influência, mas o que isso impactaria a sua vida? Muito, né? Porque hoje em dia, um veículo, a gente depende muito do veículo, né? Não só para trabalho, locomoção, né? Por exemplo, você mora no bairro, quer ir no centro resolver uma coisa. Eu moro no centro de Contagem. Sim. Trabalho lá na franqueadora onde você foi. Então, é uma viagem todo imagina dia. Você depender de ônibus, que não tem jeito. Muito ruim hoje em dia. Então, a moto não é só para trabalho hoje. É para resolver problemas pessoais. Por exemplo, um namorado, uma avó, um irmão quer ir não sei aonde. Né? Você tá ali para levar. Se for casado, a sua esposa trabalha longe e não tem locomoção, ou na ida ou na volta, né? Sim. Então, você usa... Médico. Então, você usa o veículo hoje em dia... eu acredito que é uma necessidade. Sim. Já foi luxo, sabe? Hoje não. Hoje não, hoje é necessidade. Então não é só prejudicar no trabalho, né? Assim, a vida no geral, porque eu já fiquei sem moto por 4 meses. Já foi furtada no Santa Efigênia. Para mim ir embora para Betim, eu demorei 2 horas para chegar lá, sendo que da Amazonas lá em casa, com trânsito tranquilo, é 35 minutos. Semana passada saiu uma reportagem falando que Belo Horizonte está com trânsito pior que São Paulo. Não sei se você viu isso. Eu cheguei a ver, daqui a pouco tá fazendo até rodízio de placa, eu não duvido não. E aí, não sei se vai resolver. Do jeito que as coisas são aqui... Não resolve. Vai tampar as placas, começar a clonar a placa. Vai. Você... chegou através das suas multas por conta de uma situação que você viveu no trânsito, você postou lá, sua moto foi rebocada e tudo mais. E eu queria aproveitar esse momento de época de licenciamento para dar um recado que talvez agora você já saiba, depois da situação que você passou, mas que talvez valha a pena a gente reforçar com seus seguidores. Essa época de licenciamento de PVA, eu faço sempre um stories no meu Instagram pessoal, não é nem das suas multas não. Eu falo, gente... já pagou o IPVA, já pagou o licenciamento? Dá uma olhada se você tem multa. Por quê? Porque todo mundo só paga o IPVA, só paga o licenciamento e acha que tá tudo beleza. Sim. Não, meu documento 2026 tá legal, tá? Posso dirigir, bacaninha. E aí passa numa blitz, porque vai chegando agora o meio do ano, aí começa essas blitz de PVA. Sai do bueiro, sai. E agora eles conseguem, eles têm pelo celular, coloca o número da placa e já vê se o veículo está licenciado ou não. De longe já vê. De longe já vê. Aí te para, pronto. Aí você para tranquilo. Não, paguei o IPVA, paguei o licenciamento, tá tudo certo. Aí, de repente, aparece o guincho lá e o agente contando que você vai ser rebocado, seu carro vai ser rebocado.
por conta de uma multa. Às vezes é uma multa leve lá, 3 pontos. E aí começa aquela choradeira, o povo me ligando. Laura, pelo amor de Deus, já me ligaram de madrugada, minha família, primo, prima. Sim. Laura, pelo amor de Deus, tá rebocando meu carro, que eu consigo pagar. Eu falei, pode deixar rebocar. E normalmente é final de semana que essas coisas acontecem. É só segunda. Vai dormir no pátio uns 3 dias, na segunda-feira você vai lá buscar e pagar a multa. Por conta de uma multa? É porque você paga o documento, só que não atualiza, né? Porque tem uma multa travando. Exatamente. Quando a gente fala em licenciamento, é uma licença. Você tem uma licença do seu carro para conduzir naquele ano. A licença, ela é concedida quando você paga os débitos pertinentes ao carro e incluindo as multas. Então, se você pagou só as taxas, mas não pagou a multa, aquela multa impede o licenciamento do carro. E aí o seu carro não vai estar licenciado, pode estar com os débitos de taxas pagos, mas o licenciamento não vai acontecer. E aí, se você parar numa blitz, você está com o licenciamento de 2025 ainda. Aí não tem o que fazer, vai preso. O carro vai ser rebocado. E casos que o documento não atualiza, que já aconteceu? Agora com a CNH do Brasil, isso tem diminuído um pouco. Tá? Principalmente aqui no estado de Minas. Aí, nesse caso do IPVA, né, são impostos estaduais, aí a questão do licenciamento varia um pouco de estado para estado, de site para site e tudo mais. Mas com a CNH do Brasil, isso melhorou muito. Sim. Então, agora, ele é emitido certinho, porque não precisa... Antigamente, tinha que esperar o documento chegar na casa da gente, às vezes a gente andava com print do site. Agora, não precisa disso mais, você precisa ter isso só no seu celular. Sim. Lembrando que, se você para numa blitz e o seu celular está desligado, você pode ser multado por não portar documento obrigatório. Não sabia dessa, não? Então, ele como se fosse o celular, como se fosse um documento físico. O documento lá no aplicativo CNH do Brasil, tanto a sua habilitação quanto o seu CRLV, ele é o documento válido. Vale em qualquer lugar do Brasil. E se eu tiver com ele físico? Não tem problema, você só emitiu, tem que ter o QR Code, tem que ter tudo. O pessoal tem mania, às vezes a gente tá lá na sua multa, a gente fala assim, manda a sua CNH, aí a pessoa manda a foto dela só fechadinha. Sim. Tem que ser aberta, frente e verso, porque tem um QR Code pra gente conseguir validar. Melhor forma de você mandar o documento, seja de habilitação do veículo, é exportando lá, que aí você manda o arquivo completinho. Então, se eu não andar com físico e meu telefone estiver descarregado, mesmo ele verificando... Se o agente tiver internet, ele consegue verificar que você tem os registros válidos. Mas ele tem que ter internet e estar de bom humor. Porque para ele falar que não tem internet também, pouco custa. Falar que tá fora do ar... Pouco custa. Aí dá a multa. Aí qual que seria a multa? Salvo engano, é a média de 130 pontos. Não portar documento obrigatório, se eu não estiver enganado. Mais 3 pontos. Mais 4 pontos. 4 pontos. Exatamente. Porque o telefone descarregado. Gente, aí, ó, andar com carregador portátil. Não deixar o telefone descarregado. Ou, assim, eu acho que é bom, o seguro morreu de velho, né? Imprime o documento, deixa lá na sua moto, num cantinho lá. Porque se não tiver, principalmente quem viaja muito, quem pega estrada, tem que ter documento impresso. Porque essa questão de você estar portando documento e o agente ter internet, pensa numa estrada aí, tá indo pra Bahia. Minas, Bahia. Tem lugar que região que não tem. Não pega. Então deixa lá o documento impresso, verifica, época do ano, férias de menino, escola, vai viajar, vê se o carro está licenciado, principalmente agora, passou abril, começou maio, junho, tem que estar com o documento vigente do ano. Às vezes tem ano que o governador acaba estendendo o prazo para pagamento e tal, mas faz essa verificação. Não adianta pagar o IPVA e achar que está tudo certo, se não pagar as multas. Tem que verificar. Tem que verificar. Se rodou ou não, senão quem vai rodar é você. Jackson, a gente está chegando no final. Eu queria que você desse um recado e contasse um pouquinho da sua experiência com a sua multas, o que você tem achado de fazer esse trabalho com a gente, de ter conhecido a nossa estrutura. Você foi lá na franqueadora, viu as pessoas que trabalham lá, teve serviços contratados, então... você agora é um cliente da Salmultas. Qual que é a sua experiência com a gente? O que você acha que é o nosso trabalho? Fala um pouquinho para quem te segue. Laura, uma experiência muito boa, sabe? Porque, assim, eu prezo muito pelo atendimento. Me atenderam super bem, atenderam quem eu indiquei super bem. Conseguimos desconto pro seu seguidor? Conseguiu desconto pro meu seguidor. Chorou até com a gente. O mineiro chora muito, né? Chora. Tudo tem desconto. Então, assim, eu indico muito a Salmultas, não porque, né, sou parceiro deles, sou cliente. Igual eu falei, eu prezo muito pelo atendimento e resolver o meu problema.
não é só atender bem, é atender e resolver. E a Só Multas não só atende, como resolve e te dá conselhos também, que a pessoa que me atendeu foi a Juliana, né? Ela me deu conselhos. Então, eles dão algo a mais do que você está procurando. Te conforta, como eu costumo dizer, dá um abraço na gente, né? E hoje em dia somos a sociedade que, ao meu ver, é muito carente. Sim. Então, quando você recebe uma atenção, por exemplo, eu recebi o atendimento da Só Multas, aí eu fui, por exemplo, em outra rede, por exemplo. Só que na Só Multas é o lugar que me abraçou. Sim. Entendeu? Então eu vou voltar lá, igual eu falo sobre atendimento. Eu tenho, por exemplo, uma lanchonete do lado da minha casa. Bom, comida boa, bacana. E tem uma lanchonete a 5 km. Só que a outra que me atendeu bem, não adianta ter pertinho e não me atender bem, entendeu? Então atenderam super bem e eu recomendo muito a Só Multas. Ontem a gente teve uma situação, ontem não, que hoje nós estamos gravando uma segunda-feira, mas na sexta-feira a gente teve uma situação com um cliente que foi lá na loja da Juliana, a nossa franquia da Sagrada Família, e as meninas, na hora de atender, falou que ele não precisava contratar um serviço da Só Multas, que ele deveria pagar a multa com 40% de desconto. Sim. Então ele foi lá, curiosidade, conhecer nosso trabalho, só que ele não tinha pontos na habilitação, não era uma infração autossuspensiva, então aquela infração não ia gerar 8 meses para ele de suspensão, e as meninas lá, as amigas da Ju, as nossas especialistas, atenderam e falaram assim, não, essa aqui você pode pagar com 40% de desconto, não precisa contratar os nossos serviços, se um dia o senhor tiver algum problema mais grave relacionado à proteção do direito de dirigir, suspensão, cassação, lei seca, você procura a gente, ou indica a gente para alguém que está com esse problema. Mas tá vendo? Mas ele saiu de lá assim, horrorizado, que a gente não quis vender nada para ele. Porque assim, eu acredito que isso aí atrai mais clientes, sabe? Porque você poderia muito bem pegar a causa dele e ganhar em cima da causa dele, sem mais sem menos. Porque muita gente que vai até vocês não sabe o que está acontecendo, não sabe nada de trânsito, porque trânsito é um buraco sem fim, né? Muitos detalhes. Então, eu esqueci a palavra que... Eu acho que você teve a empatia, né? Você colocou no lugar dele. Com certeza. Então, é um lugar que eu falo, um lugar que te abraça, não um lugar que vai lá e você sai de lá sem saber nada. Eu acredito que eles dão... Você sai de lá com mais sabedoria sobre o trânsito. E, além disso, com um desconto de 40% que dá a multa que ele recebeu na multa. Exato. Pagou os orientação 40%. Certinha, ele pagou com desconto. Que também é uma coisa que as pessoas não sabem. Não sabe não. Saiu de lá bem orientado e quando tiver um problema maior, com certeza vai voltar na sua multa. Procura a gente. Para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, a gente fala muito sobre Belo Horizonte, afinal estamos aqui, a Só Multas foi fundada aqui, mas a gente tem franquias em todo o Brasil, então para quem é seguidor do Jackson, mas não é daqui de Belo Horizonte, a gente consegue atender você à distância, não precisa também ir numa franquia nossa. Hoje em dia, cada vez menos as pessoas vão presencialmente à loja, a gente pode te atender via WhatsApp, por telefone, a gente vai te orientar, pedir os documentos corretos, a gente sempre, em qualquer atendimento, contratando ou não, vai te dar um panorama de quantos pontos você tem na habilitação, se o seu carro está ou não está licenciado esse ano. Então, você está com dúvidas sobre essa questão do licenciamento, dos pontos que a gente conversou aqui, chama alguém da Só Multas que alguém vai te atender. E, para além disso, as nossas redes sociais, acabou de falar, o trânsito é um buraco sem fundo. A gente está tentando sair um pouco desse buraco. Então, a Só Multas tem o compromisso de falar sobre trânsito de um jeito simples. Eu me esforço muito, apesar do juridiquês que vira mexe, eu ainda acabo falando um termo, mas para falar sobre trânsito de um jeito mais popular, de um jeito que todo mundo consiga entender, afinal todo mundo dirige, quanto mais pessoas souberem sobre trânsito, menos acidentes e infrações vão acontecer. Então segue a gente, segue @somultas, para que você saiba mais sobre trânsito. A gente posta muito conteúdo educativo lá, ensinando as pessoas. Não é só para vender os nossos serviços, vender o nosso produto, mas é realmente para ensinar. E fala suas redes sociais para quem está ouvindo, não deixar de seguir e também ficar informado sobre trânsito, porque eu acho que depois que você começou a atuar com a gente, cada vez mais você tem falado sobre regras de trânsito no seu perfil. É muito importante, que eu sempre gosto de ajudar. E minha rede social é @motoboyelegante. @motoboy_elegante. Tá? E segue a Só Multas também, gente. Igual ela falou, o objetivo deles não é só vender, sabe? O objetivo é passar e orientar você a não tomar multas, né?
a não tomar multas, além de multas também, ser mais educado no trânsito. Exatamente. Né? Eu prezo muito pela paz no trânsito, porque hoje em dia o ser humano está muito reativo, né? Com certeza. Então, assim, quanto mais tranquilo você estiver no trânsito, menos multa que você vai tomar, menos briga você vai arrumar. E muito importante a sua fala, a gente está no mês do Maio Amarelo, é uma campanha nacional de conscientização do trânsito, que a gente realmente tenha um trânsito mais seguro, que a gente tenha profissionais como você, com essa educação, com essa segurança, querendo levar alegria. Eu acho que trabalhar todos nós temos, mas se a gente puder fazer isso com um sorriso no rosto, fica um pouco mais fácil. Sim, com certeza. E vamos junto falando sobre trânsito nos próximos dias e para sempre. Para sempre. Obrigada, Jackson. Foi um prazer falar com você. Eu que te agradeço, Laura. Vou deixar o seu arroba da Só Multas, o Manual Brasileiro de Fiscalização para quem quiser ficar sabendo. E segue muito para não perder nenhuma orientação, viu? Quem é usuário, quem é seu seguidor, vai ter desconto com a gente na Só Multas. O descontinho elegante, viu? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.